E aí, pessoal, beleza? Olha aí, quem é vivo sempre aparece. Voltei para gravar um vídeo para vocês. Tive um tempinho aí sem gravar porque eu mudei de trabalho, comecei a trabalhar por turnos e eu pensei que ia ser uma coisa tranquila, mas tive um pouquinho de dificuldade para me adaptar no começo. Então, como eu trabalhava às vezes à noite e de dia eu tava dormindo, então ficou bem complicado. Mas pronto, acho que agora tô adaptada com a situação e vim gravar um vídeo pra vocês a respeito desse assunto, porque foi um tipo de trabalho que eu não conhecia no Brasil, não sei se tem, mas eu quero falar pra vocês algumas coisas que eu descobri aqui em Portugal. Não sei se é uma novidade só pra mim ou se vai ser novidade pra vocês também, mas sempre tem alguém que precisa dar informação. Então, deixando bem claro nesse vídeo que essa é a minha experiência, a minha vida, o que eu não conhecia no Brasil e o que eu passei a conhecer aqui. Não tô dizendo que no Brasil não é assim, depois vocês até colocam aqui nos comentários se tem alguma coisa que é igual. Teve uma alteração na lei trabalhista aí no Brasil, e eu não fui atrás, assim, muito a fundo para saber o que mudou, mas já me falaram que algumas coisas ficou igual é aqui. Então é isso, tá bom? Ao pessoal que reclamou a minha falta, tudo, só tô deixando claro aqui que eu não tive, né, respondendo comentários, essas coisas por causa do trabalho mesmo. Então, assim, tá bem corrido, mas infelizmente eu não vivo só de YouTube. Só de YouTube não, eu não vivo nada de YouTube. Então, não dá pra eu me dedicar 100% ao canal. Eu faço isso como uma forma de ajudar as pessoas. Não tenho intenção nenhuma de fazer consultoria, ganhar dinheiro com isso. Eu ponho aí os anúncios, né? O Google me paga a cada 3, 4 meses um valor, mas que não tem como eu parar toda a minha vida só pra fazer isso. Quem sabe um dia, né, isso possa acontecer. Mas por enquanto não, isso é só uma forma de ajudar vocês mesmo. Eu tinha pensado de parar de fazer os vídeos porque eu não consigo, né, ficar respondendo, muitas pessoas têm dúvidas e questões. Só que depois eu pensei, um vídeo ou outro que eu colocar já pode ajudar. Tem bastante gente que chegou aqui em Leiria, em Portugal no geral, mas principalmente que chegou aqui em Leiria, que eu encontro, que vem falar: olha, Samara, eu vim, foi por causa de você, seus vídeos me ajudaram. E isso me dá uma satisfação muito grande. Queria aproveitar esse vídeo para mandar um beijo para os recém-chegados, que é a Miriam. Um beijo para Miriam, para a Angla, o Josiel, o Jefferson, que é marido da Miriam, o Carlos, a Mariana, tudo pessoal, gente, que chegou aqui esses meses, vão estudar no IPL ou conseguiram visto de trabalho, assim. Então tem muita gente que tá chegando ainda e eu espero que todo mundo tenha sucesso, independente se tá vindo com visto ou não. Eu desejo que a pessoa tenha muito sucesso, tá bom? Muita gente criticou um vídeo que eu fiz a respeito de que eu já tô aquelas que não quer mais que nenhum brasileiro venha pra cá. Pelo contrário, eu fico muito feliz que as pessoas consigam, como se diz, consigam fazer essa mudança e tentar buscar algo melhor. A gente só dá conselho para tentar ajudar a pessoa a sofrer menos, mas a gente sabe que nem é todo mundo que tem condições de vir com visto. Então, assim, eu não incentivo porque eu sei que sofre muito, mas se é o único jeito da pessoa fazer alguma coisa, eu acho que a pessoa sim tem que fazer alguma coisa, independente de como for, tá? Aquele vídeo eu falei era para quem tava pensando de vir com visto e tava querendo desistir, não para quem não tem condições de vir com visto e desistir, não foi pra isso. Muita gente interpreta mal, mas pronto. Eu resolvi que esses comentários de pessoas que só vêm pra pôr a gente abaixo, eu já vou excluir logo, não vou nem responder, porque a vida é assim, a gente encontra gente de todo jeito. Vamos lá que o vídeo tá com quase 5 minutos e o assunto principal não falei. O que eu quero falar pra vocês, gente? A diferença de algumas leis trabalhistas, algumas coisas que eu encontrei aqui em Portugal. Então não vou ficar fazendo comparação com o Brasil em todas as coisas, só algumas coisas que eu lembrar. Vamos lá. Salário mínimo tem em Portugal. Alguns países não têm salário mínimo, mas Portugal, assim como o Brasil, tem salário mínimo. Aqui no continente, atualmente é 557 euros, 557. E tem algumas regiões, nos Açores, nas ilhas, que é diferente o salário mínimo. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e essas horas podem ser divididas de várias formas. Part-time, aí diminui um pouco, mas tem alguns tipos de trabalho.
O que eu conheci aqui, que eu não conhecia no Brasil, do trabalho por turnos, por exemplo, que eu conhecia no Brasil, o que que era? Era uma pessoa que trabalhava das 6 da manhã às 2 da tarde, ou trabalhava das 2 da tarde às 10 da noite, ou das 10 da noite às 6 da manhã. Isso podia variar um pouco de empresa para empresa, mas eram normalmente assim. A pessoa que trabalhava das 6 da manhã às 2 da tarde, ela sempre trabalhava das 6 da manhã às 2 da tarde. Era uma coisa normal. Quem trabalha à noite no Brasil, né, no período noturno, pelo que eu conheço e sempre conheci, a pessoa sempre trabalha à noite. O que muda aqui? Que existe uma rotatividade de turnos. Algumas empresas, são muito poucas, que têm os turnos fixos. No frigorífico onde eu trabalhava, eram 2 turnos. Das 7 da manhã às 3h30 da tarde e das 3h30 ou das 4 da tarde a 1h30 da manhã. Mas eram turnos fixos. Eu sempre trabalhei no horário da manhã, das 7 às 3h30. Ou às 4h30, agora eu já não lembro. Mas era um horário fixo. E depois aí passei para trabalhar em outras empresas, né? Fui para o trabalho temporário, depois eu vou falar sobre isso. E então esses horários se alternaram. Eu anotei alguns aqui para lembrar para vocês. Eu trabalhei numa empresa umas 2 semanas, que era uma empresa de vidro, que trabalhava 12 por 12. O que é isso? Eu trabalhava... É 12 por 24, desculpa, eu escrevi 12 por 12, mas é 12 por 8 por 24, isso, calma. 8 por 24, como que funciona isso? Um dia eu entrava das 5 da manhã a 1 da tarde. Eu saía a 1 da tarde e ficava 24 horas em casa e ia entrar no outro dia a 1 da tarde e saía às 9 da noite. Depois eu ficava 24 horas em casa, entrava no outro dia às 9 da noite e saía às 5 da manhã. Não sei se dá pra entender. Lógico, vai dar pra entender. No começo a cabeça fica um pouco confusa. Então você sempre vai entrar depois de 24 horas da hora que você saiu. Isso aqui é muito comum, esse horário. Não sei em todas as empresas em Portugal, mas aqui na região que eu moro, Leiria, Marinha Grande, Batalha, que nessa área industrial, principalmente as empresas de vidro, trabalham nesse horário. É 8 por 24. Então eu trabalhava das 5 da manhã a 1 da tarde, ficava 24 horas em casa, entrava 1 da tarde e saía às 9 da noite, 24 horas em casa, entrava às 9 da noite e saía às 5 da manhã. Foi um horário muito complicado pra mim, porque nunca eu acostumava, né? Porque ou eu tava trabalhando de dia, ou de tarde, ou à noite, e era contínuo assim, não tinha tipo sábado, domingo, folga, nada. Então ganhava bem, porque paga um subsídio de turno e elaboração contínua e mais algumas coisas assim. Só que como eu tenho uma filha e eu vim pra cá lógico, né, a gente tem que trabalhar, mas eu também penso na qualidade de vida. Pra quem tá chegando é um pouco mais difícil, mas graças a Deus, agora o Dário já tá trabalhando, a minha mãe, meu pai estão aqui, então eu já posso me dar esse luxo de falar, não vou trabalhar nesse horário. E por isso eu saí dessa empresa e fui para uma outra empresa que era de plásticos. E nessa eu fazia um turno semanal. O que é isso? E é onde eu tô hoje também, é outra empresa, só que é a mesma coisa. O que é? Então tem o 8 por 24, tem a elaboração contínua, que é você trabalha num turno e passa sábado e domingo, você não... Elaboração contínua, você sempre trabalha e nunca tem folga. Agora, nunca tem folga assim, tem essas 24 horas de folga. E tem os turnos, que é elaboração contínua, só que você muda. Por exemplo, semanalmente. Você pode trabalhar. Eu não sei se eu tô explicando muito rápido, gente, é porque eu sempre fico com essa coisa do tempo aqui do vídeo. Então, assim, esse vídeo, só um parênteses, esse vídeo vai ser um vídeo específico para eu explicar essa situação. Se o vídeo der aí uns 20 minutos, infelizmente, para poder explicar, eu vou levar esse tempo, senão vai ficar confuso. Então, voltando. A elaboração contínua, o que é? Você, vamos supor, trabalha numa empresa, você entra... Eu sempre vou falar esse horário das 5 a 1, mas existem variações, tá? Depois eu só complemento no fim. Se você pode trabalhar uma semana, entrou na segunda-feira, 5 horas da manhã e sai a 1 da tarde. Aí você vai trabalhar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. 7 dias. Aí você folga 2 dias, segunda e terça. Na outra semana, você vai estar no outro horário, da 1 às 9.
vai trabalhar mais 5 dias e folga 2. 5 dias e folga 2. Na verdade, são 6 dias. Desculpa, 6 dias e folga 2. 6 dias e folga 2. Isso chama laboração contínua. Por quê? Você tem sim 2 folgas, né? Só que elas não são assim, sábado, domingo, sempre. Você vai ter segunda e terça, na outra semana terça e quarta, na outra semana quinta e sexta. E uma vez a cada, sei lá, 30 ou 40 dias, você vai calhar de ter um fim de semana que é o sábado e domingo. Esse tipo de trabalho, ele ganha bem porque você tem bastante subsídio, que é aquele, como fala no Brasil? Quando tem adicional, né? Adicional noturno, aqui tem tipo adicional de turnos. Por você fazer essa vida meio corrida, assim, de uma semana tá num horário, outra semana tá no outro, trabalha sábado, domingo. Então essas horas de sábado e domingo, elas não são pagas como hora extra, mas você recebe um subsídio de 30% a 35% a mais no seu salário para trabalhar esse horário. Então quem trabalha esse horário ganha bem mais que um salário mínimo, né? Muita gente fala, ah, mas é só 557? Então tem vários jeitos de você ganhar mais. Uma pessoa que trabalha em laboração contínua tira quase 1.000 euros a contar com alimentação, ticket, né? E dá então para tirar um dinheirinho bom. Então esses 2 tipos são, sim, trabalha sábado, domingo, feriado. Tanto o 8 por 24 quanto laboração contínua que troca de turno semanalmente. Você trabalha sábado, domingo e feriado. Existe também o turno que eu sei que tem aí no Brasil, que é 12 por 36. Esse turno mais não é em fábricas, é mais em lar, hospital, né? Quem cuida de idosos, essas coisas, mesmo que for na casa da pessoa, normalmente é 12 por 36, porque aí trabalha uma equipe, uma pessoa entra às 7 da noite, sai às 7 da manhã, depois fica no outro dia sem trabalhar e depois vai de novo. Então esse aí é um horário que é comum no Brasil. Existe o turno semanal, que é o que eu trabalho atualmente. O que é o turno semanal? Sábado e domingo você fica em casa, feriado também. Mas você trabalha uma semana das 5 da manhã a 1 da tarde, na outra semana da 1 da tarde às 9 da noite e da outra semana das 9 da noite às 5 da manhã. Então são 3 horários e você fica rodando. Então assim, é um pouco complicado, porque apesar de você ter o fim de semana livre, que pra mim é muito importante por causa da Sara, você nunca consegue acostumar com o horário, porque você tá entrando 5 da manhã, quer dizer, você acorda 4 horas da manhã e sai a 1 da tarde, é um horário muito bom, né? Eu particularmente é o que eu menos gosto, porque eu não gosto de acordar cedo, ainda mais com menos 1 grau, 0 graus, eu não gosto muito, mas tem que ser, tem que ser. Você trabalha e a hora que o seu corpo acostuma a acordar às 4 da manhã, já é quinta ou sexta-feira, você trabalha e depois você fica em casa. Na outra semana você vai entrar 1 da tarde. Então você já não vai acordar mais às 4 da manhã, só que o seu corpo, ele ainda, nos primeiros dias, ele ainda quer acordar aquele horário. Aí você acorda e tem que falar, olha corpo, agora não precisa mais, vamos dormir. E dorme e entra 1 e sai às 9 da noite. E a hora que você tá acostumada a dormir a noite inteira, tranquilo, é sábado e domingo, e na outra semana você vai trabalhar aqui horário das 9 da noite às 5 da manhã. Então você vai ter que ficar acordado de madrugada e dormir de dia. E como é de 1 em 1 semana, o seu corpo não consegue acostumar. Uma pessoa que trabalha só à noite, ela trabalha só à noite. Ela costuma dormir de dia e trabalhar à noite. E nesse caso dos turnos não são assim. Eu acho que isso é lei em Portugal. Ninguém trabalha só à noite, ninguém trabalha só de dia, quando é turnos, né? Porque parece que cada ano de trabalho noturno é como se fosse 2 ou 3 de trabalho diurno. Então, para nenhuma pessoa ficar prejudicada, só ela tem essa rotatividade. Pronto, é a lei aqui e esse, por exemplo, é o horário que eu trabalho. Existe um horário que eu não sei se tem no Brasil, mas aqui eu achei curioso, em restauração, a pessoa entra tipo 9 da manhã, sai às 1 ou 2 da tarde, depois volta às 7 da noite, sai às 11 da noite, chama horário repartido. Esse horário eu nunca trabalhei, mas conheço pessoas que trabalham, é um pouco complicado porque você compromete meio que 12 horas do seu dia, porque se você vai sair 2 horas da tarde para voltar às 7 da noite, quase que não dá pra você fazer muita coisa. Vai em casa, descansa, faz alguma coisa e depois volta e sai às 11 da noite. A maioria dos restaurantes é esse horário, principalmente restaurante pequeno. Restaurante maior não, tem a pessoa que faz os turnos que fazem o almoço e o turno que faz o jantar. Mas restaurante pequeno eles contratam auxiliar de cozinha, copeira, garçom, né, serviço de mesa e trabalha um horário repartido.
Espero que tenha ficado clara essa parte dos horários, que foi uma das coisas que foi mais complicada pra mim. Lógico, shopping é horário normal, das 10 às 7, aquele turno que entra da 1 às 10 ou da 1 às 11, é horário normal. Shopping é horário normal do Brasil e comércio também. Aqui o comércio fica aberto entre 10 e 7 da noite, normalmente, tá? No verão aumenta um pouquinho o horário, no inverno diminui, agora no final do ano tem aquelas coisas de ficar aberto até às 11 ou meia-noite, mas é isso. Os horários de comércio e shopping são quase iguais do Brasil. O que eu achei mais diferente foi mesmo nas fábricas, porque foi onde eu trabalhei e onde eu trabalho, né? Existe o banco de horas, normal, igual no Brasil, e também existe o pagamento de horas extras. Diferente do Brasil, gente, uma coisa muito importante, muita gente me pergunta que não existe carteira de trabalho. Ah, minha carteira de trabalho vale aí em Portugal? Ah, tem que tirar a carteira de trabalho em Portugal? Aqui não existe esse tipo aquele documento mesmo, a carteira de trabalho. O que existe são os contratos de trabalho e você guarda eles para comprovar que você está trabalhando, né? É quase a mesma coisa, mas não tem aquele documento que você tem num lugar só todos os contratos da sua vida. Como aqui não tem CLT, tem algumas coisas que tem na lei, mas a maioria das coisas é decidido no acordo coletivo. Eu acho que isso é uma das coisas que vai ficar igual aí no Brasil, né? O acordo coletivo vai ter força de lei. Então, se a empresa decidir que vai ser banco de horas, é banco de horas. Se decidir que vai pagar hora extra, vai pagar hora extra. E o que ficar decidido naquele acordo, né, que é feito entre o sindicato e a empresa, entre os funcionários e a empresa, aquilo lá vai ter força de lei. Isso aqui já é assim há muito tempo. Existem benefícios e existem os contras, mas o que eu só estou explicando é como é, né? Não vou entrar nesse mérito. Teoricamente, a CLT protegia muito mais o trabalhador, mas dava muito prejuízo para os empregadores, então eu não quero entrar nesse termo, porque aí já vem as pessoas querendo dar opiniões políticas e tudo mais. Então, eu tenho a minha opinião sobre isso, mas essa eu vou guardar para mim. Então, assim é aqui, tá? Férias é quase igual no Brasil, até um ano de trabalho são 2 dias por mês, e você pode tirar férias a partir de 6 meses. Então, com 6 meses você vai ter aí 12 dias de férias, 12 dias úteis, e você já pode tirar. Isso é acordado com a empresa. Normalmente, nas empresas maiores, aqui em Portugal, em toda a Europa, agosto é mês de férias. Então, normalmente tem férias coletivas, tanto no final do ano agora, vai ter uma semana entre o Natal e o Ano Novo, e aquela semana, e umas 2 ou 3 semanas no meio do ano, que é em agosto, que é época de férias aqui, tanto da escola, quanto o continente inteiro quase entra de férias. Então, a pessoa tem o direito às férias, mas normalmente essas férias é tirada em coletivo, sobra alguns dias para a pessoa tirar no dia que ela quiser, em acordo com a empresa. Isso é quase igual no Brasil, né? Uma coisa que muda aqui são os contratos de trabalho. Eu acho que agora pode ter ficado parecido aí, mas como eu não sei como ficou, depois vocês comentam se é isso. Aqui eu coloquei 3 tipos de contrato que são os mais comuns aqui em Portugal. É o contrato a termo certo, o contrato sem termo e o contrato temporário. O que é? O contrato a termo certo é um contrato por um prazo determinado. Olha, um contrato de 6 meses. Então, tá te contratando para aquela função durante 6 meses. O contrato pode ser sempre renovado, mas depois de 6 meses, se a empresa não quiser ficar com você ou você não quiser ficar na empresa, tudo bem, você encerra o contrato e vai embora. Ou, se a empresa quiser te mandar embora antes de vencer os 6 meses, você tem direito de uma indenização referente aos meses que faltam para encerrar seu contrato. Ou se você quiser sair, você também tem que avisar com uma certa antecedência, porque o seu contrato tem um prazo. Esse é um contrato até bom, digamos assim, perto de outro que eu vou falar, porque você tem pelo menos uma garantia. Olha, meu contrato é de 1 ano, então eu tenho esse trabalho por 1 ano. Se a pessoa quiser me mandar embora sem justa causa antes de 1 ano, ela tem que me pagar uma indenização, alguma coisa desse tipo. Então, assim, é muito comum esse contrato aqui. Pelo que eu sei, existe um limite, né, da temporariedade do contrato. Então, se você está trabalhando numa empresa, se for a mesma empresa sem interrupção, acho que são só 3 anos
por exemplo, fez um contrato de 6 meses, depois de 1 ano, de outro ano, mais 6 meses. Quando der 3 anos, a empresa tem que te contratar, porque não pode ficar sempre temporário. Existe, se quebrar o contrato, ou se for o trabalhador temporário, acho que são 6 anos. Então, assim, existe uma, como se diz, uma regra, né? Para esse tipo de contrato. Uma hora a pessoa, se você continuar sempre na mesma empresa, ela vai ter que te efetivar. O que é efetivar? É te dar um contrato sem termo, um contrato com tempo indeterminado. Esse contrato é o contrato que todo mundo gostaria de ter aqui, que é como se fosse aquele contrato que a gente tem na CLT. Para ser demitido, a gente tem que ser indenizado ou tem que ser por justa causa. Depois que uma pessoa se torna efetiva numa empresa, é muito difícil ela ser mandada embora, principalmente as empresas que eu conheço aqui em Portugal. Sempre a pessoa que é efetiva é como se fosse concursada. Ela só pode ser mesmo demitida em caso de justa causa, né? Ou recebe grandes indenizações, então a empresa quase nunca manda embora. Para fazer um financiamento, comprar uma casa, essas coisas, esse tipo de contrato é muito, muito melhor que um contrato temporário ou um contrato com tempo determinado. E o outro contrato que tem é o contrato temporário, que é um contrato assim, que é sem termo, né? Aquele contrato é com tempo indeterminado. E tem um que é sem tempo, sem termo, que é o contrato temporário. Como que é? Esse contrato pode ser feito, né, pela lei, para você substituir algum funcionário que esteja afastado, ou de baixa, ou de licença maternidade, ou por causa de um aumento na produção e eles precisam contratar funcionários para realizar aquele trabalho. O que acontece normalmente aqui em Portugal e em vários países é que eles usam isso para contratar funcionários sem ter vínculo nenhum. Por exemplo, eu já trabalhei numa empresa e eu era temporária e eu caí da escada aqui em casa. E aí eu liguei para falar, olha, eu vou ficar 3 dias afastada porque eu torci o pé. E ela falou assim, olha, então você vai ser substituída. Tipo, me mandou embora na hora. Ligou na agência e mandou vir outro funcionário e eu fui demitida. Simplesmente assim, você não recebe nada, você recebe até aquele dia que você trabalhou e pronto, acabou. Então assim, eles não têm compromisso, você não tem estabilidade nenhuma, você, de uma hora para outra, você pode ser mandado embora. Dependendo do tempo que você tiver de contrato, tem aí que avisar 5 dias antes, 15 dias antes, mas assim, é sem vínculo nenhum. Então, para a empresa é ótimo esse tipo de contrato. Então, quando você assina esse contrato, vem escrito, né? Que esse contrato é celebrado devido ao aumento da produção, do pedido número tal, e aí tem que colocar o pedido, o que é que você vai fazer, ou esse contrato está sendo realizado devido à baixa do funcionário XY, coloca o nome do funcionário que você está substituindo, e às vezes o funcionário volta de baixo, você continua trabalhando na empresa mesmo assim, mas é assim que é. Esse contrato, ele não é muito bom para o funcionário, né? Porque você não tem estabilidade, você trabalha lá, ganha seu dinheiro, mas amanhã você pode chegar e não precisa mais de você, pode ir para sua casa. E, infelizmente, Portugal é o 3º país com mais contratos temporários da Europa, só perde para a Polônia e para a Espanha. Então, percebe-se, né? Isso é uma opinião minha. E algumas reportagens e estudos mostram que muitas empresas se aproveitam dessa lei e fazem essa temporariedade uma coisa fixa. Eu conheço pessoas que trabalham na mesma empresa há 4, 5 anos como funcionário temporário. Porque sempre que tem férias, em agosto ou em dezembro, a empresa fecha para férias. Eles encerram o contrato da pessoa que é temporária e depois, quando a empresa abre, elas recontratam essa pessoa. Então, como teve quebra no contrato, não entra naquela história de ter que efetivar. Então, tem gente que trabalha faz 5, 6, 7 anos na mesma empresa como temporário. Às vezes muda de empresa temporária. Trabalhava para a empresa temporária X, aí deu muito tempo e tal. Aí muda para outra empresa temporária, mas continua trabalhando no mesmo lugar. Isso tem um custo um pouco mais alto para a empresa, porque ela tem que pagar pela terceirização, só que ela tem essa liberdade de, que nem em 2008 teve aquela crise, não tinha pedidos, não tinha nada, então eles podem mandar um monte de gente embora sem ter que pagar indenização nem nada. Isso é uma diferença. Eu trabalho com contrato temporário, o pagamento, o salário é o mesmo, né, na empresa que eu trabalho. Nessa, não sei nas outras, mas eu ganho a mesma coisa que os efetivos e que os que são contratados pela empresa. Só tem essa diferença, mas aqui na minha região quase todas as empresas contratam
funcionários temporários, então assim, é meio que você é temporário, mas você sai de uma, entra na outra, sai da outra, entra em outra, e assim vai. Falta mão de obra, então sempre tem vaga para os temporários. Então isso é uma diferença que eu queria contar para vocês. E, bom, gente, eu acho que é isso que eu tentei explicar mais ou menos como funciona aqui. Provavelmente quando você chega, independente de onde você trabalhar, você vai conseguir um contrato ou por tempo determinado ou sem, né, sem tempo determinado, naquele sentido de que você pode ser mandado embora a qualquer momento. Um contrato efetivo hoje em Portugal é uma coisa mais difícil, mas depois de uns 2, 3 anos na mesma empresa, você consegue chegar lá. E aí dá para financiar uma casa, um imóvel, essas coisas, né? E é o objetivo que a gente tem, de conseguir adquirir coisas, ter uma certa segurança. Eu ia falar mais algumas coisas, mas o vídeo já tá muito longo. Então tem 3 assuntos que eu vou abordar em outros vídeos, que também vão ser longos, mas é dessa série aí, Trabalho em Portugal, que eu vou falar sobre as baixas e as licenças, porque eu fiquei de baixa, tanto quando eu caí, quanto teve outra situação que eu fiquei de baixa. Então, eu quero... Baixa é tipo atestado, afastado do trabalho. Eu quero falar sobre isso com vocês, licença maternidade, como funciona aqui. Depois eu vou fazer um outro vídeo sobre o subsídio de desemprego, que eu descobri como funcionava, ninguém sabia me explicar muito bem. E quando eu fui demitida dessa empresa, eu fui dar entrada no subsídio, então eu vou explicar para vocês como funciona. E depois eu vou falar sobre aposentadoria e reforma. Já comentei com algumas pessoas nos grupos, essas coisas, que Portugal tem um acordo com o Brasil do tempo de trabalho que tem lá e o tempo de trabalho aqui. Eu quero falar sobre isso com vocês também, mas vai ficar para uma próxima oportunidade. Desculpa se eu falei muito rápido, se ficou alguma coisa sem vocês entender, ou se eu falei alguma coisa que você tem uma experiência, ou você conhece a lei mesmo, que não é desse jeito que eu falei. Tudo que eu falei eu dei uma pesquisada mais ou menos, mas é o que eu vivi aqui. Todos esses contratos, tirando o efetivo, eu nunca tive, mas já tive a termo certo, a termo incerto, e essas outras coisas dos turnos, tudo. Se você conhece algum outro tipo de turno, tá? Que nem eu falei no começo do vídeo, eu não respondo os comentários, nada, por causa de falta de tempo, mas eu leio todos os comentários. Eu tenho um aplicativo que é o Estúdio, o YouTube. Eu consigo ler os comentários, mas eu não consigo responder por lá. E lá é mais fácil para eu ler. Então eu sempre, quando eu tô no meu intervalo, no trabalho, alguma coisa assim, eu leio todos. Eu vou tentar colocar agora o curtir para você ver que eu li o seu comentário, tá bom? E é isso. Eu espero que nesse final de ano e nesse novo ano que vai chegar, vocês que estão planejando vir para cá ou que já chegaram aqui, que seja mesmo um novo começo, tá bom? Vou fazer o que eu puder para sempre estar por aqui. Esses sumiços meus, é isso mesmo que vocês estão vendo, não aconteceu nada, é mesmo por causa de trabalho e todas essas coisas. A minha irmã chegou mês passado, então a gente estava fazendo todas as coisas para ajudar, então é sempre muito corrido. E para quem já tá aqui sabe o que eu tô falando, parece que aqui o tempo corre 3 vezes mais rápido, não sei o que acontece, os dias são curtos, principalmente no inverno, então você vai fazer uma coisa e é só aquela coisa no dia e é isso. Tá bom? Um beijo pra todo mundo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, curte, compartilha esse vídeo. E eu vou fazer um vídeo, eu ia fazer antes de gravar esse, que é um tutorial da manifestação de interesse no CEF, tá? Eu não fiz hoje porque, como é domingo, o site do CEF não tá aberto no domingo. Mas amanhã, se tudo correr bem, já baixei o programa aqui para gravar a telinha do computador. Eu vou fazer e colocar esse tutorial, que é um vídeo extra para vocês, porque muita gente me pergunta disso. Um beijo, até o próximo vídeo e até mais.